Fala pessoal, tudo bem? Bom, estamos aqui para o nosso segundo vídeo falando sobre inteligência emocional e eu queria dividir com vocês, dentro daquele estudo do Peter Salovey e do John Mayer, como que eles organizaram as 8 competências para o desenvolvimento da inteligência emocional. No vídeo anterior, dá uma olhada, eu convido você para olhar o vídeo anterior, falando um pouquinho sobre a diferença entre o que é emoção e o que é sentimento e um pouquinho sobre as 8 competências. E na segunda competência que nós vamos falar no dia de hoje, nós estamos falando um pouquinho de reconhecimento de padrões. O que isso significa? Que quando a gente reage a uma emoção, quando a gente reage a essa estrutura, além do gatilho ser padronizado, nós temos reações padronizadas. E a gente precisa reconhecer o padrão, a gente precisa reconhecer a forma como a gente reage a uma emoção. Ao reconhecer esse padrão de reação, você começa a criar consciência sobre isso e construir artifícios ou ferramentas para que você possa mudar o padrão de reação. Eu vou dar um exemplo. Eu falei um pouquinho sobre a questão do ficar bastante incomodado com a questão do trânsito, né? Então o trânsito me irrita profundamente e aí eu me irrito profundamente com o trânsito. Eu falei um pouquinho da inversão sobre isso. Eu vou contar para vocês um caso rapidinho. Eu aqui em São Paulo, eu trabalhava num bairro bem distante do bairro em que eu morava, o que significava que eu dentro da cidade de São Paulo eu rodava 37 quilômetros. Representava aí 2 horas e pouco de trânsito aqui dentro da cidade, o que é um verdadeiro absurdo em termos de deslocamento. Mas era a opção mais adequada para mim naquele momento em termos de deslocamento. E aí tinham as situações em que eu ficava absurdamente irritado com a questão do trânsito. E eu comecei a reconhecer quais eram os padrões de comportamento que eu tinha. Eu tinha padrões de comportamento de me irritar com as outras pessoas que estavam do lado, com a situação do trânsito, com alguém que demorava 1 segundo a mais para avançar com o carro, eu já reclamava. Eu tinha aquele hábito de socar o volante, né? Então haviam alguns hábitos que não eram úteis para mim nesse momento. O que eu comecei a perceber? Que ao ter esse tipo de reação, eu só reforçava o disparo de uma emoção que na verdade é uma carga hormonal que dura em média aí 12 segundos e eu reforçava isso, ou seja, eu ficava girando dentro da mesma emoção e eu acabava tendo reações que não eram úteis para mim. Como é que eu comecei a perceber? Comecei a perceber que todos os dias eu tinha o mesmo tipo de reação e eu chegava cada vez mais cansado em casa. Chegava cada vez mais cansado no meu destino. E aí, ao reconhecer esses padrões, eu decidi mudar. Decidi virar o jogo, virar o foco, mudar o foco para a forma como eu reagia. Então eu comecei a fazer coisas diferentes. Todas as vezes que eu encontrava trânsito, o gatilho era o mesmo, né? De eu querer me irritar, mas aí eu transformava a forma como eu reagia a isso. Então eu colocava uma música diferente, eu levava alguma coisa para comer, então um doce ou algum salgadinho, alguma coisa que me ajudasse a sair daquela posição em que eu sempre ficava circulando ali e transformando a minha reação em algo mais negativo. O que isso me ajudou? Me ajudou a reconhecer que esses padrões de comportamento não eram úteis para aquilo que eu queria trazer como resultado, né? Para aquela condição que eu estava, para aquele momento que eu estava. Isso me ajudou em diversos aspectos. Na sala de aula, me ajudou no meu trabalho, então quando eu estou produzindo algo, quando eu tenho um prazo mais apertado. Todas essas questões são disparadores de emoção. E a gente precisa entender como que isso atua. Mas existe também aquela condição positiva. Lembra que eu falei da inteligência emocional? Pois é, quando você reconhece um padrão comportamental e um disparo de emoção, um gatilho de emoção, você pode se expor a mais situações como essa. Quando a gente estuda um pouquinho sobre resiliência e resiliência mental, né? Quando a gente fala um pouquinho sobre isso, coisas que trazem bem-estar transformam o seu estado interno e te ajudam a produzir melhor. Então é importante a gente observar como que a gente faz esse tipo de ação para que a gente consiga produzir melhor, reconhecendo padrões. Daí um ponto de atenção plena em você e no ambiente
para você reconhecer esses padrões, ok? Então fica ligado aí, amanhã tem mais vídeos sobre inteligência emocional e a gente se fala. Um forte abraço, tchau, tchau.